Olá, tudo bem? Meu nome é Rômulo e aqui nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona a assistência técnica que o meuelevador.com oferece para os condomínios. Eu vou explicar como essa assistência técnica aumenta a segurança do elevador e como ela reduz os gastos do condomínio. Essa nossa assistência é para condomínios que têm um ou mais elevadores ali em funcionamento, elevadores de uso coletivo, no condomínio. E uma coisa importante sobre a nossa assistência é que ela não é uma assistência de dar manutenção para o equipamento, certo? A gente não é uma empresa de manutenção que tem técnicos ali no seu elevador para fazer correções, fazer aquele serviço mensal, vender as peças, não é isso. Nossa assistência técnica ela tem outro formato. É um formato que a gente vai dar consultorias para o prédio. A gente vai fazer análise dos equipamentos e de situações e dar um suporte independente para as decisões e escolhas que o condomínio tem que tomar ali relacionadas com o elevador. Mas antes de falar sobre a nossa assistência, eu gostaria de te mostrar o que é que nossos clientes falam sobre ela. A iniciativa do Rômulo é de muita importância para os condomínios. Quando alguém se propõe a disponibilizar sua experiência de anos na atividade, é uma oportunidade sem preço para os inexperientes. Esse é um depoimento do Isaías, lá de Espírito Santo. Considerando a gravidade e os riscos que um elevador pode oferecer aos moradores, buscamos por uma empresa especializada e neutra, com capacidade técnica e confiável. Com sua ajuda, geramos uma economia de R$ 74.320 para o condomínio. Esse foi um depoimento aqui muito bacana da Maristela, que a gente ajudou eles lá em São Paulo com a questão da máquina de tração do elevador deles. Agora aqui um depoimento do Sérgio Lobão, aqui de Belo Horizonte, no momento que a gente estava entregando um laudo aqui para ele. Ele respondeu assim: "Bom dia, Rômulo, obrigado. O laudo está muito bem elaborado e detalhado. Vocês prestam um serviço de excelência e que deve ser bastante divulgado. Excelente trabalho." O Sérgio, a gente ajudou ele com a modernização dos elevadores que eles iam fazer no prédio. Utilizando as dicas e informações do meuelevador.com, economizamos R$ 57 mil nos orçamentos de troca de cabos de tração dos 2 elevadores do nosso prédio. Esse foi um depoimento do Marcelo Mazzi. A gente ajudou ele numa situação lá igual ele falou aqui, de troca de cabo de tração, lá de São Paulo. É importante você saber que não fui eu que inventei esse tipo de suporte para o condomínio. É algo que já existe há bastante tempo. Na verdade, lá atrás, quando o mercado de elevadores nos Estados Unidos ainda estava se formando e as primeiras empresas de manutenção começaram a atender os edifícios ali da cidade, os condomínios eles nem sempre concordavam com a forma que a manutenção estava sendo conduzida no prédio. Certo? Ali eles já passaram a querer opiniões diferentes sobre as situações que estavam acontecendo ali com a manutenção. E os mecânicos, os engenheiros que começaram a dar esse suporte para esses condomínios, eles já foram se tornando os primeiros consultores independentes por lá. E isso foi, assim, por volta de 1950. Então, algo antigo. Aqui no Brasil, meu pai foi um dos precursores nesse tipo de serviço. 30 anos atrás, ele já era um engenheiro mecânico na época. Ele pegou isso no mercado de uma forma muito crua. Era algo que praticamente não existia por aqui. Então, foi ali a partir do suor mesmo, da pesquisa dele, ele teve que desenvolver um formato para dar esse tipo de assistência para os prédios. E aconteceu que os condomínios, aqui em Belo Horizonte, eles começaram a ver muito sentido no trabalho que ele estava fazendo. Começaram a valorizar isso, via como é que isso estava ajudando a resolver essas questões com a manutenção do elevador. Era algo que eles já estavam encontrando certas dificuldades para lidar. E ali foi daquele jeito mesmo, um condomínio foi
falando para o outro, de boca a boca mesmo, e ele foi se tornando uma referência nesse mercado. E quando eu era criança, meu pai ele já era um engenheiro perito reconhecido nessa área. Ele já tinha passado por esse processo que eu expliquei. E os principais condomínios já chamavam ele para prestar esse tipo de assistência aqui em Belo Horizonte. E quando eu comecei a estudar engenharia mecânica, eu passei a ajudar ele nesse tipo de trabalho. Ir com ele nos prédios, ir com ele nessas consultorias. E foi com ele que eu aprendi, né, a maior parte do que eu sei. Foi acompanhando ele nesses trabalhos. E foram vários anos assim. Então, quando eu me formei como engenheiro mecânico na UFMG, eu já estava habituado com esse mercado, esse tipo de trabalho. Estava habituado a ajudar meu pai e a ajudar condomínios que estavam com dificuldades com os elevadores. E eu também estava motivado a mostrar esse trabalho para mais pessoas, porque eu sabia também que muita gente sequer conhecia esse tipo de serviço. Mas aí entra uma pergunta importante. O que é que levava esses condomínios a buscarem o apoio independente para tratar dos assuntos do elevador? Né? A gente viu de uma forma geral, vamos entrar em detalhes nisso agora. Por que eles não conseguiam resolver tudo com a empresa de manutenção que estava ali atendendo o prédio, certo? Por que era assim lá nos Estados Unidos e 30 anos atrás era assim em BH, hoje ainda é assim? E a verdade é que a razão é simples. A empresa de manutenção, ela está ali no prédio, né? Ela está ali acompanhando o funcionamento do elevador, com uma rotina, e ela está também tomando decisões sobre o que precisa ser feito com esse elevador. Vamos mexer nisso, vamos pôr isso, vamos mudar isso, certo? Eles estão avaliando essas coisas. Só que a gente sabe que o dono do elevador mesmo é o condomínio. E a maioria, né, das coisas significativas ali que precisa ser feito no elevador, várias delas precisam da aprovação do condomínio. E mais do que isso, a empresa ela também precisa do dinheiro do condomínio para fazer as coisas. Então, na verdade, assim, se tudo que a empresa apresentasse fosse de graça para o condomínio, provavelmente ele autorizaria tudo, né? São melhorias, mas não é assim. Pelo contrário, a empresa cobra para fazer essas coisas e cobra valores altos. E é justamente aí que o condomínio dá um passo para trás para olhar essa situação e como ele, né, não vai ter uma opinião já formada com relação a isso, muitas vezes ele vai buscar uma opinião de fora, de alguém que entende do assunto. Agora, é comum também o condomínio, antes de buscar uma opinião de fora, ele tentar resolver a questão ali com a empresa mesmo. É comum o condomínio fazer até uma queda de braço ali com a empresa, para ver se sai uma solução. Aí ele vai tentar tratar esses pontos que estão trazendo as dúvidas. O problema é que nessa queda de braço, o condomínio não costuma ter muita força. Primeiro porque no condomínio não tem ninguém ali, não costuma ter alguém que entende sobre elevador. Então, tudo que a empresa fala, o condomínio acaba tendo que aceitar ali. Aceitar como uma verdade. E quando o argumento da empresa vai para o lado da segurança das pessoas, fica mais difícil ainda dar uma contestação. A gente sabe que a preocupação com a segurança é muito grande quando se trata de elevador, né? Isso é algo certo. O pior pesadelo de um condomínio é imaginar o elevador ali do prédio causando um acidente com alguém, certo? Isso é algo muito grave se acontece. Então, se existe ali um serviço de reparo que o síndico, né, tem que aprovar para corrigir a segurança, ele provavelmente vai aprovar. Ele sabe que ele pode ser responsabilizado. Se acontece ali um acidente, ele, né, não tiver aprovado esse serviço, ele sabe que ele pode ser responsabilizado. Então, esse é mais um ponto que fica difícil para o condomínio nessa queda de braço. E
E até mesmo quando o condomínio tenta, né, negociar valores com a empresa, tenta reduzir ali o que está sendo apresentado, não costuma ser uma tarefa fácil. O condomínio normalmente já não sabe muito bem, né, o que é esse serviço que está sendo oferecido, qual peça vai ser trocada. Isso, então já fica difícil. Se ele consegue descobrir o que é esse serviço, né? Se ele consegue descobrir, ele vai ali tentar pesquisar, comparar esses preços no mercado, ele vai ter dificuldade. O mercado de elevador, ele tem essa característica de ser um pouco fechado, assim, um pouco difícil de encontrar informações nesse respeito. Então, no fim, o condomínio está ali pagando um valor alto, sem saber direito o que é o serviço que vai ser feito, sem saber direito se realmente precisava fazer. Então, no fim, essa queda de braço que o condomínio normalmente tenta fazer, ela acaba favorecendo, né, ser muito mais fácil para a empresa de manutenção. Aí você compara esse condomínio que está tentando resolver as coisas sozinho com um condomínio que está ali tendo uma assistência técnica, né, uma assistência de alguém que conhece daquilo que está sendo tratado. Na questão do preço das coisas, a pessoa do mercado ela sabe se o preço que está sendo apresentado é absurdo ou não. Na questão de segurança, um consultor ele vai entender também se naquele caso específico a segurança é algo que está afetando a decisão ou se não é. E na questão também de saber se o serviço precisa ser feito ou não precisa ser feito, é a mesma coisa. Então, né, ele vai saber dizer. Então, muda tudo. Muda tudo para o condomínio que tem esse auxílio. Ele tem muito mais força para tratar da situação. Agora, tem mais uma coisa que é importante o condomínio saber. Que um consultor desse, quando ele vai no prédio, ele vai ter uma visão totalmente diferente sobre o elevador. Certo? Ele vai conseguir saber se o elevador está recebendo uma boa manutenção ou não. Ele vai saber se o elevador está seguro ou não está. E isso são informações muito valiosas para o prédio. Vamos lembrar que o condomínio ele está ali pagando, né, todo mês, está pagando sempre para receber uma boa manutenção, para garantir essa segurança do equipamento. Ele está pagando por isso. E, infelizmente, essa boa manutenção nem sempre acontece na prática. E isso por si só já é muito grave, né? Porque a manutenção do elevador ela realmente é fundamental. Agora, quando o consultor identifica essas situações no elevador ali do edifício, ele vai fazer disso um relatório técnico, né? Encaminhar para o condomínio, isso é a responsabilidade dele. Então, quando o condomínio tem ali esse relatório técnico, né, independente, imparcial, apontando a real situação do elevador, e se essa situação não é boa como deveria ser, isso acaba dando muita força para o condomínio. Acaba dando força para o condomínio exigir, né, contrapor ali com a empresa, exigir que essas coisas aconteçam. Então com isso ele passa a entender muito melhor a situação que ele tem no elevador e controlar muito melhor, né? Ter como, né, agir em torno disso. E a consequência é que ele vai conseguir melhorar o nível de serviço que ele está recebendo. Então, quando você melhora esse nível de serviço que você recebe, o que o condomínio ganha é segurança para o equipamento, ele ganha em qualidade do equipamento, do funcionamento mesmo. Então, por isso, essa é uma parte também que é muito importante no trabalho do consultor. Tem momentos que, além dessa qualidade, né, dessa segurança que o condomínio vai obter, que a gente colocou, ele também vai conseguir tirar uma redução de custo com essa assistência. Né, igual você viu ali alguns depoimentos, né, o pessoal comentando sobre isso, sobre essas economias. E normalmente são justamente os momentos que o condomínio está ali prestes a desembolsar
um dinheiro nesse elevador. Ele está ali negociando com a empresa de manutenção. Então ele pode ser negociando ali um serviço específico, ou negociando uma modernização do elevador, ou às vezes até negociando um novo contrato de manutenção com alguma empresa que estiver entrando, ou com a mesma empresa que já está ali no prédio. E aí ele usa essa assistência, né, de forma inteligente dentro da estratégia de negociação dele. E aí que essa redução de custo acontece, né, com decisões mais inteligentes, decisões mais conscientes, né, que aí a gente colocou aí já como que isso ocorre, como que o consultor pode entregar isso. Então, eu acho que essa altura você já está com uma boa noção da dinâmica desse serviço que a gente está apresentando. Então, para fechar, eu gostaria de trazer aqui alguns casos, né, reais de serviços que a gente fez, que eu acho que eles vão te dar uma dimensão bem prática de como que acontece essa assistência no prédio. Aí você vai ter certeza se essa assistência é o que seu prédio precisa ou não. Então vamos entrar nesses exemplos agora. O primeiro caso aqui é para a gente exemplificar uma proposta de serviço que estava errada ali, sendo oferecida para o prédio, e como que a assistência, né, deu conta dessa situação. Então é o caso do edifício Alemar. O edifício Alemar é um edifício que está ali na praia do Rio de Janeiro, em Copacabana, e um belo dia a empresa de manutenção lá no prédio, né, apresentou lá, através de um relatório deles, de segurança, que os cabos de tração precisavam ser trocados, que o condomínio não podia mais seguir com o elevador funcionando daquele jeito. E acompanhando lá uma proposta de serviço de R$45 mil. E o pessoal do prédio, né, entrou ali, né, no momento eles estavam sem recursos para fazer esse tipo de troca e sem saber também, né, dessa situação, como fazer. E ali dentro do prédio cada um veio com uma solução, né? Um achava que tinha que trocar mesmo, que era muito perigoso. O outro achava que não, que era a conversa da empresa. E o outro já queria tirar a empresa fora. Então começou aquela, né, de várias pessoas ali do condomínio, vários moradores, tentando decidir sobre essa situação. Na sequência, né, eles conseguiram nos encontrar. A gente, para dar um auxílio nesse caso, a gente teve que ir lá no prédio e teve que fazer uma avaliação ali do sistema de tração do equipamento. Então você vai ali de fora a fora, né, fazendo essa avaliação nos componentes de segurança, na situação mesmo. E o que foi constatado lá é que não existia, né, essa necessidade de troca. Eram cabos que estavam em condições de conservação ainda muito boas, né? Você tem as normas de segurança que estabelecem muito bem quando um cabo desse tem que ser trocado, quando não. Então, foi, né, passado para eles um laudo disso, garantindo, né, essas condições do cabo, e para eles o resultado foi muito bom, né? Eles ficaram muito satisfeitos porque a partir desse laudo, a partir dessa constatação, eles viram que eles não iam precisar de desembolsar aí mais de R$40 mil num serviço, né, num serviço que não ia dar fruto para eles, um serviço que eles iam praticamente, né, desperdiçar um cabo ali que estava cheio de uso, cheio de vida, desnecessariamente. Então nem é assim, 45 mil que você vai investir no elevador. Não, você estava jogando um componente bom ainda fora para fazer isso. Esse é um exemplo, né, de como que essas propostas de serviço elas valem a pena ser avaliadas com critério. Então, aproveitando esse gancho aí já do Alemar, vamos falar de uma situação parecida, né, essa questão de proposta de serviço, de dúvida, que foi ali no caso do edifício Solar dos Gomes, lá em São Paulo, lá em Tucuruvi. E lá foi uma situação análoga, só que foi com a máquina de tração.
né, chegou certo momento, tinha ali uma multinacional cuidando do elevador e eles identificaram um barulho que estava acontecendo ali na máquina e eles alegaram que aquele barulho estava associado a um problema muito grave na máquina, né, no conjunto redutor ali da máquina, e que a melhor solução seria trocar essa máquina. Então isso era um orçamento de R$80 mil que eles passaram para o condomínio, para solucionar a questão. E aí, claro, né, o pessoal tomou um susto muito grande com isso, né, colocar um gasto desse aí para dentro das contas do condomínio, sem planejar, e eles foram atrás de solução. Então eles chamaram a gente e, nesse caso, nossa assistência, o que a gente precisou fazer lá? Precisou ir ao local para fazer, né, certos testes ali na máquina e avaliar o que é mesmo que estava causando barulho, quais que eram os problemas da máquina. E o que foi identificado é que o problema que a máquina de fato tinha era algo muito mais simples, né? Era algo relacionado ali com ajustes ali na tampa, na parte de cima da máquina, folgas que estavam gerando vibrações e o barulho. E o reparo que tinha que ser feito era algo muito mais simples. E eles conseguiram resolver lá, fazer esse reparo da máquina, no fim das contas, por R$5 mil. Foi menos de R$5 mil. Então, né, eles estavam ali com 80 mil para gastar, no final eles resolveram o problema dele com 5 mil, que foi um reparo muito mais simples, né, uma máquina muito boa, por sinal, que estava prestes ali a ser descartada e não tinha nenhuma necessidade disso. Curiosamente, nesse caso, eles já tinham feito uma consulta com uma outra empresa de manutenção ali da região deles e esses técnicos tinham alegado também que a resolução da questão seria muito mais simples. Só que eles ficaram ainda muito na dúvida se eles seguiam mesmo com essa empresa. Porque ali você tinha uma multinacional de um lado falando uma coisa e outra empresa menor falando outra. Então, apesar deles já estarem mais ou menos vendo uma solução, eles ficaram, né, não tinham confiança de seguir com isso. E aí nossa assistência ajudou eles nesse sentido, né, de fazer uma constatação independente ali do que estava acontecendo. Agora a gente vai trazer aqui um exemplo de como que a falta da manutenção ela traz aí perigos para os moradores e traz problemas para o funcionamento do elevador. Esse exemplo a gente não vai poder né, dar o nome do edifício, porque vocês vão ver que tem informações aí que são sensíveis para o condomínio, né, relacionadas à segurança, mas era um edifício aí lá do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio, e a gente foi lá, né, fazer essa avaliação. Mas antes, né, o que nos levou a ser chamado lá? O prédio, né, o elevador, ele já tinha um histórico de mau funcionamento, de uma manutenção difícil ali nas empresas que estavam, né, oferecendo o serviço. E esse síndico ele tinha assumido há um ano mais ou menos e ele foi sentindo ali a situação, né, do elevador parando, prendendo moradores, e ele foi sentindo também a situação de que toda hora tinha uma troca de peça ali, toda hora tinha um serviço, toda hora tinha uma outra coisa, e ele ia lá aprovando, ia pagando, e os serviços, né, a situação não mudava muito. Então ele começou a ficar incomodado com esse dinheiro que ele estava desembolsando e sem saber como que era. Ele falou assim, não, né, a próxima que tiver aqui eu vou chamar alguém de fora para ver o que é que está acontecendo mesmo nessa situação. Então ele relacionou ali os orçamentos, né, as propostas que a empresa tinha feito naquele mês para ele e pediu para a gente conferir se precisava mesmo, como é que era a situação. Só que, além disso, ele
ele pediu para a gente olhar tudo, né? Fazer uma avaliação completa do elevador. Então a gente foi lá, olhou esses pontos ali que estavam sendo pedidos. Tinha algumas coisas que tinha procedência mesmo, era necessário, outras coisas não era. Mas o que realmente chamou muita atenção nesse caso era a falta, né, da manutenção que esse elevador tinha, né? As condições precárias que a manutenção se encontrava lá. Então, você tinha condições graves de segurança que envolviam ali as portas dos pavimentos, né? As portas dos pavimentos, elas não tinham os componentes de segurança mínimos, básicos para o elevador funcionar. Então era possível o sujeito chegar lá, pegar, abrir essa porta na mão, dar de cara ali com a caixa de corrida do elevador e sujeitar um acidente. Então tinha essa questão das portas, que já era muito grave. Tinha também uma outra questão, que era no freio de emergência do elevador. Você tinha a polia que fazia parte ali do funcionamento, ela estava toda cheia de óleo. E esse óleo impedia o funcionamento do freio de emergência, né? Que é outro item indispensável para o funcionamento do elevador. E estava nessas condições. Então, são condições que estão totalmente relacionadas à manutenção. A manutenção precisa estar perto, olhando isso. E naquele caso, eles faltaram um pouco com isso. E também no estado, né, que eu me lembro, tinha muita sujeira ali na caixa de corrida, muita mesmo sujeira acumulada. E essa sujeira ela vai incorporando nos componentes do elevador, vai incorporando nos mecanismos e o elevador acaba, né, parando, prendendo gente, falhando, porque ele está funcionando ali em condições, né, difíceis ali para ele funcionar. Então esse caso ele é curioso porque o síndico ele, né, começou a ter esses indícios de falha, de orçamento, ele, vamos dizer assim, ele farejou alguma coisa ali, e quando ele foi atrás, né, ele recebeu essa situação que ele não estava vendo, mas ele era um rapaz muito comprometido, também muito sério, e quando ele viu isso tudo, ele já começou a tomar medidas ali imediatamente para reverter isso, né, e reverter essa situação que o elevador dele estava. Então, nesse exemplo, a gente viu que a empresa de manutenção pode eventualmente cometer erros ali, né, equívocos com o elevador, e a gente vai trazer um exemplo que ilustre isso bem, de como um erro da empresa pode, ali na sequência, na frente, gerar um prejuízo para o condomínio. Essa é uma situação que a gente vai trazer de um edifício aqui no bairro Santo Antônio. Não vai dar para a gente falar o nome dele também, porque foi um serviço de perícia, né, que tinha questões ali do cabo envolvidos. Mas o que aconteceu? Um belo dia, esse edifício estava ali com seu elevador e eles descobriram que as cintas de tração desse elevador estavam rompidas, né, estavam danificadas, e elas teriam que ser trocadas. O elevador ficou parado, né, pararam o elevador e ele ia ter que trocar essas cintas. Acontece que um ano antes, esse edifício ele tinha, né, comprado uma máquina totalmente nova. Então essa máquina que estava com esse problema, ela tinha assim 1 ano e pouquinho que ela estava instalada. Na verdade, eles modernizaram a instalação do elevador toda, trocaram, foi um tanto de coisa. E eles estavam nessa situação. E a empresa alegou ainda que, não que eles alegaram, né, mas a garantia que a empresa oferecia tinha acabado de expirar, que era uma garantia de 1 ano ali. Então, né, diante dessa situação, o condomínio foi buscar a nossa assistência e nesse caso a gente precisou de fazer um trabalho pericial desse acidente que teve, né? Ou seja, a gente foi lá para levantar o que foi que aconteceu.
o que aconteceu que levou a esses danos, se foi uma coisa natural, o que foi que aconteceu. E esse trabalho, né, a gente foi lá no prédio, o elevador estava paralisado e tudo, e o que se identificou, né, que realmente existiam erros de montagem ali grotescos nessa máquina, que permitiu que ela funcionasse em condições irregulares e ocasionar, né, no caso a cinta lá, ela escapou da polia, então ela pulou ali e se rompeu e danificou de fora a fora. Então, uma vez que se identificou, né, que a causa não foi algo natural, foi realmente um erro da empresa, aí o condomínio conseguiu reaver isso, né, não ter que pagar por isso. Então, a assistência nossa, nesse caso, foi para não existir esse prejuízo para o condomínio em decorrência do erro da empresa. E complementar a esse, tem a situação ali do edifício Filadélfia, aqui de Belo Horizonte, que o pessoal tinha um condomínio ali, um edifício de 5 anos, que ele estava pronto, e um elevador praticamente novo, e eles tendo mais problema com esse elevador, né? E, na verdade, eles já estavam tendo que trocar a máquina de tração 5 anos depois de ter recebido o prédio novo, então era uma situação totalmente, né, estranha e irregular. E quando foi ver, essa máquina de tração estava precisando de ser trocada porque houve um erro ali grave na montagem do equipamento, que as guias do elevador estavam ali muito fora de lugar, dando sobrecarga direto para a máquina, que causou danos prematuros para ela, e o condomínio estava ali quase tendo que pagar por isso. E para finalizar esses exemplos, a gente tem só o caso aí do edifício Joana Angélica, que mostra uma modernização, né? É um prédio pequeno ali, um prédio de 5 andares, que tem 2 elevadores, eles iam entrar com essa modernização. Então, nessa hora da modernização, você ainda não teve problemas, né? É um pouco diferente desses outros que eu coloquei, mas você não teve problemas, aí você estava indo desembolsar ali uma grande quantia de dinheiro para investir nesse elevador. E sem essa assistência técnica, você acaba podendo, né, cair ali em opções que não são tão vantajosas para o condomínio. Então esse exemplo aqui, ele é legal porque com uma quantidade de dinheiro menor do que o condomínio estava esperando gastar, eles conseguiram ter um resultado muito superior do que eles teriam antes. Por quê? Porque escolhas certas, né? Manter a máquina ali que eles tinham, escolhas técnicas ali que foram acertadas, que entregou um resultado muito bom para eles. Então, se está acontecendo assim a situação de uma modernização, do condomínio investir dinheiro, normalmente é muito válido ter uma assistência. Então é isso. Espero que com essa apresentação você tenha entendido como funciona a nossa assistência técnica e como ela traz segurança para o elevador e redução de gasto para o condomínio. Se você assistiu essa explicação e ficou pensando que essa assistência pode fazer sentido para o seu condomínio, nós estamos à disposição para conversar com você e dar mais esclarecimentos, dar mais detalhes que forem necessários. E agora é sua vez. Para falar com a gente, basta você preencher um formulário que tem aí no nosso site, um formulário de contato, e a gente vai fazer esse contato com você. Eu mesmo vou te ligar. Ou você pode mandar uma mensagem aí direto pelo WhatsApp, se você conseguir encontrar essa opção. Então, eu vou te ligar, né? Eu vou tentar entender melhor a situação aí do seu condomínio, entender os desafios que vocês estão encontrando. E com a nossa conversa, se eu acreditar que uma assistência vai ter benefícios reais para o seu condomínio, a gente pode fazer uma proposta, né? Formalizar uma proposta aí para o pessoal do seu condomínio avaliar. E se não for o caso, né, de entrar em uma proposta, não tem problema. Nessa conversa eu vou tentar ajudar, né, da melhor forma que eu conseguir, dar as informações que eu achar que faz sentido aí pro seu prédio. Então é isso. Eu agradeço muito
o interesse seu aqui no meuelevador.com, no nosso formato de trabalho, e eu fico aguardando seu contato. Um grande abraço.